Nós vamos ler a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 13, a partir do verso 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jeremias 13, a partir do 1, diz assim: assim me disse o Senhor, compra um cinto de linho e põe-na sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei, e escondas ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera, e eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pai Santo, Deus bendito, aqui está a tua palavra. Eu peço que o Senhor possa falar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, esta é uma palavra que não é muito pregada. Às vezes a gente escuta muito palavras conhecidas nas Sagradas Escrituras, mas essa palavra aqui ela não é muito pregada. Mas é uma palavra que nos traz, aleluia, um grande ensinamento da parte do Senhor nesta noite. Jeremias foi um profeta que Deus chamou para pregar para um povo rebelde. Foi um profeta que Deus chamou para pregar a um povo, aleluia, Jesus, que estava vivendo em pecados, diversos tipos de pecado. Pecado de idolatria, pecado de soberba, pecado de rebeldia contra o Senhor. E o Senhor Deus, pela sua misericórdia, viu o profeta tentar trazer esse povo de volta, mas esse povo não dá ouvido à voz do Senhor. Então o Senhor resolve chamar Jeremias e leva ele a criar uma parábola para mostrar ao povo de Israel como que ele se encontrava. E o Senhor chama Jeremias, pede que ele compre um cinto. Olha que coisa, pede que ele compre um cinto de linho fino, aleluia, Jesus, e põe esse cinto sobre os ombros. Quando nós vamos pesquisar acerca do linho, nós vamos entender que os sacerdotes, as roupas deles eram feitas de linho. O linho representava santidade, separação, honra. O sacerdote tinha suas roupas feitas de linho. Aleluia, Jesus. E o cinto, o que é que o cinto representa? O cinto representa a proximidade. Nós sabemos que o cinto é um tecido que se usa próximo ou colado no corpo. Se ele não estiver no corpo, ele não tem nenhuma utilidade. E o Senhor Deus usa essa figura, usa o cinto para demonstrar como estava a nação de Israel e como ele queria que aquele povo estivesse
estivesse. O Senhor queria que o seu povo estivesse como aquele cinto que Jeremias coloca no seu corpo, próximo a Jeremias, ao seu corpo. O Senhor queria que, como aquele cinto estava no corpo de Jeremias, colado e próximo, que o seu povo estivesse próximo dele. Mas o povo não estava, o povo estava afastado do Senhor. Nós aprendemos aqui nessa noite que como o cinto tem que estar colado no corpo do seu dono, assim o povo tem que estar colado no seu Deus, Deus de Israel. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas se afastam de Deus e não estão com esse cinto colado no Senhor, próximo ao Senhor. As pessoas se afastam do Senhor por qualquer motivo, por qualquer coisa as pessoas se afastam de Deus. Mas, amados, nós precisamos ficar atentos, porque nessa parábola aqui há algo que nos chama a atenção. Jeremias passou por algum tempo usando aquele cinto que simbolizava o povo de Israel. Aquele cinto, naquele momento, nesse texto aqui, simboliza o povo de Israel. Aquele povo que outrora estava perto do Senhor, aquele povo que outrora buscava o Senhor, aquele povo que outrora cultuava o Senhor, estava na casa de Deus, no templo, na igreja, buscando ao Senhor. Mas que por um tempo resolveu se afastar de Deus, resolveu seguir outros deuses, resolveu se levantar contra o Senhor, ser rebelde ao Senhor, ser casa rebelde e se afastar do Senhor. Então Deus manda que Jeremias tire esse cinto, aleluia, Jesus, do seu corpo, e agora vai até o rio Eufrates, aleluia, Jesus, e coloca aquele cinto ali no local em que o Senhor determinou, e deixa ali por algum tempo. Amados, Jeremias fez como o Senhor ordenou, e a Bíblia nos fala nessa noite que após um tempo, o Senhor manda que Jeremias vai até o lugar que ele escondeu o cinto, no rio Eufrates. O rio Eufrates, igreja, eu quero parar para falar um pouco aqui, porque o Senhor manda Jeremias sair da onde ele estava e ir até o rio Eufrates. O rio Eufrates era um rio que estava próximo da Babilônia. Então aquele rio, aleluia, estava próximo da Babilônia. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava próximo do mundo, que o povo estava próximo do mundo, ou seja, longe da presença do Senhor. E assim como aquele cinto, o Senhor manda que Jeremias coloque no rio Eufrates, que estava próximo da Babilônia, que estava próximo do mundo, que estava afastado de Jerusalém, que representa o lugar santo, o lugar onde Deus habita. Quando Jeremias vai de volta ao rio Eufrates, para pegar aquele cinto simbolizando o povo de Israel, que estava mais perto do mundo do que perto de Deus, que estava mais perto da Babilônia, onde seria levado cativo, do que perto de Deus. E Jeremias chega para pegar aquele cinto. Jeremias encontra agora um cinto apodrecido. Jeremias agora encontra um cinto que não vale mais de nada. Jeremias encontra um cinto que não tem mais valor nenhum, não pode ser mais usado. O que nós aprendemos aqui nesta noite? Aleluia, Jesus, que quando o homem está longe da presença de Deus, ele não serve mais para nada. Assim como aquele cinto estava apodrecido, o homem longe de Deus está apodrecido pelos seus pecados, longe da presença do Senhor, afastado, perto do mundo, perto da Babilônia, condenado ao fracasso. O homem pode ser como um cinto bonito. Tem muitos cintos por aí, tem mulheres que têm cinto banhado de ouro, cheio de pérolas, que se ele estiver no guarda-roupa, longe do corpo, ele não serve para nada. Ele pode estar bonito por fora, pode ter pérola ao redor dele, pode ter uma argola de ouro, mas deixa eu te falar uma coisa: se ele estiver fora do corpo, ele não tem valor, porque o valor do cinto é quando ele está no corpo, como o meu está aqui no corpo, segurando a minha calça. Precisa estar no lugar certo. Assim é o homem. Se ele não estiver Deus, ele não tem valor nenhum, ele não vale nada, ele não presta para nada. Aqui era o povo de Israel, que se encontrava nesse estado, longe de Deus e sem valor espiritual. Mas hoje não é o povo de Israel apenas. O povo de Israel ainda se encontra longe de Deus, como esse cinto foi tirado de longe de Jeremias, colocado em um canto e ele apodreceu. A igreja do Senhor também se encontra desse jeito.
Eu estou aqui hoje pregando para cadeiras vazias praticamente, mas eu estou ministrando a palavra do Senhor. Não deixei de fazer o culto ao Senhor, não deixei de louvar o Senhor nessa noite, pois a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Mas eu quero dizer uma coisa, mas os bares estão cheios neste momento, as festas estão cheias nesse momento, sabe, amados, as pessoas escolhem estar longe de Deus. No momento parece tudo bem, mas haverá um momento que o pecado apodrecerá cada um, e não é aqui nessa terra, é longe dessa terra, é depois dessa terra, é quando passar para a eternidade. Estarão podres eternamente longe de Deus, condenado ao inferno, longe da presença do Senhor eternamente. E nesse tempo nós temos a oportunidade de buscar Deus, nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor, mas haverá um tempo, aleluia Jesus, em que o homem se afastou tanto de Deus, que sairá dessa terra sem Deus, e aí como esses cintos se apodrecerão eternamente, no lugar onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, no lugar onde haverá tormento eterno. Então eu quero dizer para você que em algum lugar esteja ouvindo essa mensagem, pois ela será postada nas redes sociais. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ei, não seja como esse cinto. Esse cinto simbolizava o povo de Israel. Não seja como esse cinto retirado do corpo, que é Deus. Não seja como esse cinto retirado da árvore, que é Deus. Aleluia, Jesus, para ser levado ao rio Eufrates, um lugar longe do seu dono. Porque se estiver longe de Deus, irá apodrecer, para nada mais servirá. Seja antes como o profeta Jeremias, um homem que buscava a Deus. Esse profeta aqui, seja como ele, busque ao Senhor, busque a Deus aonde você estiver. Não esqueça, aleluia, Jesus, que Jesus te ama e tem o melhor para você. Eu quero mostrar como se encontra neste momento, aleluia, Jesus, a igreja. Não é que não tem membro, mas olha como se encontra, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Olha para vocês verem, glória a Deus. Mas eu estou aqui ministrando e dando um alerta nessa noite: não deixe de buscar o Senhor. Tire um tempo para servir ao Senhor, aleluia. A gente tem a semana toda para fazer tudo aquilo que agrada o nosso coração, nosso trabalho, buscar o nosso sustento. Mas, meus amados, não podemos negligenciar Deus em a sua casa, não podemos negligenciar o culto, não podemos negligenciar a igreja, não podemos deixar de tirar pelo menos um dia na semana para estar na casa do Senhor. Não podemos, sabe por quê? Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele está vendo, Ele vem nos cultos, todos os dias de culto, para ouvir a nossa adoração. Versículo 10 e 11 eu quero ler para encerrar minha mensagem, que diz assim: esse povo maligno, o Senhor falando ao povo de Israel naquela época através de Jeremias, este povo maligno, Deus está falando com o povo do mundo, Deus está falando com o seu povo, Israel, aleluia, que naquele tempo o Senhor tirou do Egito, e o Senhor está chamando aqui este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras. Muitos estão desse jeito, se recusando a ouvir as palavras do Senhor, a estar na casa, a estar nos cultos de doutrina, nos cultos de ensino, buscando a Deus. Então o Senhor declara esse povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada mais presta. Olha que versículo duro: este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, serão tal como este cinto, que para nada presta. Olha que palavra dura que o Senhor traz a Israel na época de Jeremias. Que nós não sejamos como este povo, que nós tenhamos cuidado da nossa vida. Versículo 11: porque como cinto que se apega aos meus lombos, o Senhor dizendo, aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel.
e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Aquele povo não deu ouvido. Você sabe qual foi o resultado daquele povo? Aquele povo foi levado para Babilônia. O cinto foi enterrado no rio Eufrates, que fica do lado da Babilônia. O Senhor já estava dizendo para eles: vocês estão se afastando de mim, estão se aproximando do cativeiro. Vocês já estão sendo levados como esse cinto ao rio Eufrates, que está perto do mundo, da Babilônia, um lugar terrível. Sabe qual foi o resultado? Se você ler o livro de Jeremias todo, as profecias do Velho Testamento, você vai entender que eles foram levados cativos. E por 70 anos passou a ser escravo e servir forçadamente. Sabe por quê? Porque se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, o Senhor declara: para nada mais ele presta. Porque o objetivo do homem, o objetivo pelo qual Deus nos fez, foi servir e adorar Ele. Se eu não adoro ao Senhor, não presto para nada. Eu simplesmente sou alguém que levanta, trabalho, conquisto carro, casa, que vai ficar tudo aqui. Para nada presta. Tudo isso vai passar. As roupas, nem o sapato que você usa, você vai levar. Deus, o paletó que eu estou usando, eu vou levar. Nada eu vou levar. Vai ficar tudo aqui. Para nada presta. A única coisa que presta para o homem é a adoração ao Senhor, porque essa é eterna e não passa. Essa é eterna e não passa. Então eu quero deixar para você essa mensagem nessa noite. Essa mensagem será postada nas redes sociais. Quero que você nunca esqueça que o homem só tem valor verdadeiro se ele estiver na presença de Deus, porque o valor do homem é adorar o Senhor. Fora disso, ele só está conquistando coisas passageiras. Vai tudo passar e um dia ele vai morrer e vai encontrar com o seu Criador. E aí, pode ter certeza que será um dia muito terrível se nós não estivermos na presença dele. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. Pai Santo, eu quero te louvar e quero te exaltar nessa noite. Eu vim e cultuei ao Senhor neste lugar, Senhor. Meu Deus da glória, quero te apresentar a igreja Fonte da Salvação. A partir deste momento, essa igreja é tua, Senhor. Faça como o Senhor quiser. Essas cadeiras estão aí, o ponto está aberto. Agora é com o Senhor, Espírito Santo. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. E vou me descansar em ti. Porque nada eu posso fazer se o Senhor não for comigo. Abençoa a tua obra, Senhor. Essa cidade tem 1.600.000 pessoas, Pai. Meu Deus, tem 1.600.000 pessoas. E eu acredito que não tem, Senhor, 300.000 crentes nessa cidade. Essa cidade tem muita gente, Pai, para te servir ainda. Então, Espírito Santo, essa igreja precisa de recursos, essa igreja precisa de obreiros, essa igreja precisa de pastores, precisa de cantores, tocadores. Essa igreja precisa de evangelista, precisa de missionários, missionárias, diácono, diaconisa. Essa igreja precisa de muitas pessoas, Pai, para nos ajudar a levantar um grupo forte para poder fazer a tua obra. Pai, agora eu deixo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.